e a mim foi deferido pela comissão organizadora do centro, deferida a incumbência muito honrosa para mim de presidir esta mesa. Esta mesa contará como palestrantes com o Dr. João Carlos Ferraz, à minha direita. Cardinho à direita. Nós trocamos, aí trocamos. Porque o Cardinho vai usar. O Cardinho é o nosso mais avançado tecnologicamente. Ele vai usar o. Esse à direita não tem nenhuma conotação política. Ainda que. Então, à minha direita, o Dr. João Carlos Ferraz, que é economista e especialista em temas relacionados à organização industrial e competição, inovação e estratégias empresariais, financiamento e políticas de desenvolvimento produtivo. Antes de integrar a diretoria do BNDES, exerceu entre julho de 2003 e junho de 2007 o cargo de diretor da Divisão de Desenvolvimento Produtivo e Empresarial da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, da ONU, em Santiago do Chile. Formou-se em Economia pela Universidade Católica de Minas Gerais, em 1977, e em Jornalismo pela mesma instituição, em 1978. 6 anos depois, obteve o título de doutor em Economia da Inovação e Políticas Públicas pela Universidade de Sussex, Inglaterra. João Carlos Ferraz, meu xará, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde assumiu a direção do Instituto de Economia entre 1998 e 2003. Também foi professor visitante da Universidade de Tsukuba, Japão. Ferraz tem tem no currículo a supervisão de tese de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de graduação, além de artigos em revistas, livros e capítulos de livros. Agora sim, lá na extrema esquerda, sem nenhuma conotação novamente, Foi empurrado pelo. O Dr. Nelson Barbosa, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, professor adjunto do Instituto de Economia da Universidade do Rio de Janeiro, desde agosto de 2002. Dr. Nelson Barbosa é PhD em Economia pela New School for Social Research, Nova York. Mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é secretário de acompanhamento, foi secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda entre 2007 e 2008, secretário adjunto de Política Macroeconômica e Análise de Conjuntura do Ministério da Fazenda entre 2006 e 2007, assessor da presidência do BNDES no período 2005-2006, chefe adjunto da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Brasília, em 2003, diretor assistente do Center for Economic Policy Analysis, da New School for Social Research, em Nova York, 2001-2002, pesquisador do mesmo organismo, pesquisador do Center of Economic Policy Analysis, da New School for Research, entre 1998 e 2001, e analista do Banco Central do Brasil entre 1994 e 1997. Na área acadêmica, ele é professor adjunto da Graduate Faculty New School University em New York. Foi no período 1999-2002, na área de ensino de matemática e econometria. Foi professor assistente do St. Francis College, New York, entre 2000 e 2001, nas áreas de macroeconomia, microeconomia e economia monetária.
Foi professor assistente da Universidade Cândido Mendes em 1997, na área de macroeconomia, e professor substituto da Universidade Federal Fluminense no período 1993-94. Eu quero fazer uma rápida introdução do tema que nos reúne aqui neste momento, que é a questão do desenvolvimento, do financiamento do desenvolvimento econômico. E temos pouco tempo para isso. Então, eu diria rapidamente que a questão do financiamento do investimento no Brasil tem sido objeto de um diagnóstico que tem perpassado as diversas períodos em que a academia e outras instâncias fora da academia têm se debruçado sobre o tema, e diagnósticos que apontam a carência de mecanismos de financiamentos privados de longo prazo, como uma constatação, e como causa dessa carência, a insuficiência de poupança doméstica, com diferentes graus de incidência ao longo do tempo. A função do financiamento do desenvolvimento econômico tem sido exercida com variadas ênfases em termos de participação no processo por um tripé de autofinanciamento das empresas, de recursos públicos e de crédito externo. Vou fazer um rapidíssimo retrospecto, pulando alguns trechos, e overpassing o período todo anterior a 1964, onde não havia uma estrutura bancária bem definida e, menos ainda, bem regulamentada. Estou certo? Uhum. Bom, entre 1964 e 1967, houve uma reforma que se insere no contexto da modernização conservadora do Brasil, pós-1964, que ensejou uma segmentação das instituições financeiras. Nesta segmentação, aos bancos comerciais foi dado o papel de ofertar recursos para o financiamento de curto prazo, de capital de giro das empresas. Criaram-se as chamadas sociedades de financiamento e investimento, chamadas usualmente de financeiras, com a incumbência de dar suporte ao financiamento de bens de consumo durável, basicamente. Foram criados os bancos de investimento, foram autorizados os bancos de investimento, a quem caberia exatamente o papel de prover os créditos de longo prazo no setor privado, a partir do setor privado da economia. Os bancos de investimento tiveram, mas não foram plenamente bem-sucedidos, como funding, a colocação dos CDBs privados, certificados de depósitos bancários, e não lograram grande êxito, além dos seus recursos próprios, naturalmente, não lograram grande êxito porque esses CDBs, numa fase de inflação cadente, competiam com títulos pré-fixados que absorveram as aplicações dos investidores privados. E, em paralelo a essa segmentação do setor financeiro, criaram-se alternativas do financiamento do déficit público pela colocação de títulos da dívida privada com cláusula de correção monetária.
A consequência dessa colocação dos títulos públicos foi a liberação de recursos dos setores públicos, das agências financeiras governamentais, para financiamento do setor privado. O BNDES, ao tempo, concentrou a sua atuação no primeiro momento do seu surgimento no financiamento de serviços básicos da infraestrutura, basicamente energia e transporte, que se diversificou a partir do plano de metas para abranger a siderurgia, que passou a responder por 22% do total. O funding do BNDE foram recursos próprios, em torno de 42%, recursos do Tesouro Nacional, através de repasse de linhas bem definidas, e recursos internos vinculados a fundos especiais. Com a criação do PIS, o BNDE e sua subsidiária integral, a Finame, então única sua subsidiária integral, passaram a ter como fonte esse fundo mediante convênio com a Caixa Econômica. O PASEP, criado em 1971, foi inicialmente administrado pelo Banco do Brasil, passando em 1977, juntamente com o PIS, para o BNDES. Na etapa da grande expansão da economia brasileira, prevaleceu uma larga participação das próprias empresas no autofinanciamento com recurso à sucessiva renovação de crédito de curto prazo. Por outro lado, uma grande disponibilidade de recursos com o desenvolvimento do euromercado, associado às medidas de estímulo ao endividamento externo, fez com que crescesse a presença de recursos externos no financiamento dos investimentos. Os anos 80, a economia não mais experimentou, a partir dos anos 80, a economia não mais experimentou um período duradouro de crescimento, sucedendo choques ao longo do tempo, choques externos dos juros norte-americanos e dos preços do petróleo, a crise da dívida externa e a busca de ajustamento externo via uma política de contração da demanda agregada, a que somaram-se a conjuntura de aperto da liquidez internacional e o aumento da taxa de juros com a aceleração da inflação. A aceleração da inflação traz consigo, evidentemente, o aumento da correção monetária, fazendo refluir a demanda de crédito de longo prazo. Assinala em 1988 uma segunda reforma bancária que apenas sancionou o que na prática já estava existindo, que era a não mais segmentação do mercado financeiro, ou seja, a tendência para a consolidação das diversas atividades a que eu me referi ainda há pouco, dos bancos de investimento, das financeiras e dos bancos comerciais em grandes conglomerados. Há um processo de concentração das instituições financeiras e, em paralelo, a oferta de títulos públicos sobre uma ampla variedade de indexadores, os mais instáveis da economia, possibilitando combinações as mais diversas de esquema de hedging. Garantia de liquidez da operação do sistema por meio da zeragem diária da posição dos bancos. Os palestrantes devem se referir a esse processo que realmente denota uma forte hegemonia política já do sistema financeiro, mostrada por essa grande empenho do governo em assegurar a liquidez através do mecanismo de zeragem diária das posições dos bancos.
sucede com a liberalização financeira e a abertura da economia, uma fase de desequilíbrios orçamentários da União e dos Estados, que foram forçados a mobilizarem todos os seus recursos fiscais para a tentativa de restabelecimento do equilíbrio, restringindo severamente a capacidade de empréstimo dos bancos públicos, entre estes o já então BNDES, para o que concorreram as taxas de desemprego que constrangiam, por seu turno, a disponibilidade de recursos do PIS/PASEP. Em um segundo momento, com o Plano Real, a estabilização de preços e a abertura comercial limitaram o recurso ao markup como mecanismo de criação de fundos próprios por parte das empresas. Feita essa rápida digressão sobre o acontecimento, sobre a evolução do sistema, queria apenas apontar para o diagnóstico que se estabelece, ou melhor, que persiste, de uma insuficiência da poupança doméstica originária em crônico desequilíbrio fiscal, que faz com que o governo absorva poupança privada em uma hipotética vigência de juros negativos até meados dos anos 90, que geraria desestímulo à poupança. A par dessa insuficiência da poupança, o diagnóstico abrange ainda a inexistência de uma infraestrutura jurídica e regulatória adequada, que faz elevar o custo do crédito e cria dificuldades para a execução de garantias. Nesse contexto, tivemos há cerca de uma década ou mais a reforma da Lei das Falências. Acredito que será ferido aqui a questão da inadequação do diagnóstico no que diz respeito à insuficiência da poupança interna e da falsa relação causa-efeito entre a disponibilidade de poupança externa e a dificuldade de estabelecer-se mecanismos estáveis de financiamento do investimento. Então, dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao professor Fernando Cardim, a quem não me referi de início, e o professor Fernando Cardim, talvez tenha sido esse o objeto do meu descuido, porque ele é de longa data conhecido meu através de inúmeros artigos e compêndios que publicou de sua autoria. Um deles me é particularmente caro, porque ele foi objeto de estabelecimento de epígrafes em cada um dos capítulos, e uma delas tentava contar um episódio da criação do mundo, onde no primeiro momento Deus criou o sol e o diabo, reagindo, mexeu no seu caldeirão e criou a queimadura do sol. No segundo momento, Deus cria o sexo e o diabo cria o casamento. E no terceiro momento, Deus cria um economista. O diabo acusa o golpe, vai no seu caldeirão de maldades
e cria outro economista. O professor Cardim termina aí. Mas, como eu não pertenço, ou não mais, à academia, tenho o direito de ser um pouco mais deselegante. Então, dizem os maledicentes que esse segundo economista criado pelo diabo pertencia à ortodoxia neoliberal. E, dito isso, eu passo, primeiramente, a palavra ao professor Cardim para proferir a sua palestra. Aqui, né? Caiu os papéis, aquele papelzinho que você recebeu. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui na minha segunda profissão, na minha profissão das horas vagas, nos intervalos da minha primeira profissão, que é a de babysitter. Depois eu passo um cartãozinho se alguém estiver precisando, mas a prioridade é dos meus netos, então, mas sempre sobra alguma coisa e eventualmente, enquanto eu estou aqui, pode ser negociado. Mas aproveitando um desses espaços livres, eu fiquei muito satisfeito de ser convidado para participar desse congresso. Nós já tivemos inúmeras ocasiões de deixar claro qual é a dívida, especialmente de economistas, eu diria, da minha geração, sem assumir nenhuma exclusividade com relação às obras do professor Celso Furtado. A mim, pessoalmente, a leitura do Formação Econômica do Brasil foi um divisor de águas que se mantém, em grande medida, até hoje. Então, é sempre um prazer poder devolver alguma coisa, ainda que, obviamente, infinitamente menor ao que eu recebi do estudo das suas obras. Eu vou me prender aqui a um aspecto bastante bem delimitado, especialmente porque, enfim, eu tenho a impressão que nós vamos ter uma limitação um pouco mais dura da nossa duração do que o que estava previsto. E o que eu quero me prender aqui, basicamente, é a questão do financiamento privado ao investimento privado, digamos assim. Tivéssemos talvez mais tempo, valesse a pena explorar alguns outros aspectos, mas tendo que escolher, eu tenho a impressão que seria esse o ponto que eu gostaria de enfatizar. Bom, o ponto de partida, enfim, há muita gente trabalhando sobre isto, especialmente nos últimos anos, mas que já vem de algum tempo, mas que se tornou um pouco mais desafiador, um pouco mais dramático, exatamente em função da desaceleração recente do crescimento econômico, que é um fenômeno extremamente complexo, e eu não vou passar nem perto, isso aqui é parte dos meus dados do problema, não é parte dos meus problemas a serem discutidos, mas uma das características está sendo a dificuldade de aumentar a taxa de investimento, em especial o investimento privado. O investimento público tem outras restrições que eu não vou também tratar aqui. E dentro dessa discussão, na verdade, é uma discussão bastante antiga, se compara Brasil com países asiáticos, com o Japão primeiro, e depois os tigres, enfim, há sempre alguém que investe mais do que o Brasil nesse período, e entre as muitas razões que são levantadas, se tornou quase um lugar comum o problema da inadequação das estruturas de financiamento do investimento privado e, frequentemente, de inadequação de estruturas do financiamento público também, mas, como eu disse, esse não vai ser o meu objeto. Como quase tudo que é clichê ou lugar comum, há sempre uma base real para essa percepção. Observações completamente disparatadas dificilmente assumem esse status.
E, quando se olha para o sistema financeiro brasileiro, eu vou me beneficiar da introdução feita, eu vou pegar apenas o de agora, e ainda é bastante óbvio que 20 anos depois do lançamento do Plano Real, o sistema financeiro brasileiro mudou em vários aspectos, mas ainda mantém características estruturais muito marcadas do período de alta inflação. Ele foi muito... várias das reformas decididas entre 1965 e 1967, que foram mencionadas já, foram, digamos, moldadas pela história. A diversificação de instituições desapareceu, com alta inflação isto era inevitável. Problemas de desequilíbrio financeiro do setor público e a criação de um sistema muito peculiar na extensão e profundidade e complexidade que teve no Brasil, um sistema de indexação de contratos, que, na verdade, sobrevive até hoje e hoje em dia mais como uma barreira, como uma dificuldade a ser superada do que como uma ferramenta. Mas nós chegamos a este período pós-real, e é o período de hoje, com certas características que são herança desse período e que algumas delas, cedo ou tarde, acabarão sendo também mudadas pelos acontecimentos, outras provavelmente vão requerer alguma iniciativa regulatória ou, eventualmente, até legislativa. Então, nós temos um sistema onde predomina amplamente o setor bancário. Ao invés do setor bancário pensado na reforma de 65, que era um sistema segmentado, ele foi desenhado à luz do sistema norte-americano, que foi criado pela lei Glass-Steagall em 1933. A reforma financeira no Brasil, que foi traçada por um grupo liderado pelo falecido professor Simonsen, ele meio que traduziu a legislação americana para o Brasil e tentou reproduzir uma estrutura semelhante. Essa estrutura não resistiu aos anos de inflação e de aceleração. Em 1988, como todo mundo sabe, o Banco Central jogou a toalha e criou o antissistema Glass-Steagall, que foi o sistema de bancos universais, em que o Brasil vive até hoje, que é o sistema basicamente suíço-alemão, ou tedesco-suíço, se vocês quiserem, em que, ao invés da segmentação de mercados e especialização de instituições, nós temos grandes grupos que têm a meta de oferecer um supermercado financeiro. Houve um período, inclusive essa expressão era muito popular, e esses conglomerados são sempre dominados pelo banco comercial que lhes deu origem, pelo tamanho, pela importância, pelo acesso a recursos, que acabou absorvendo o que havia de outro, sobrado dos outros segmentos. Nós temos um mercado de capitais que ainda é limitado em volume, mas principalmente em diversificação. É um mercado de capitais até razoavelmente dinâmico, mas ainda extremamente dependente de algumas poucas famílias de títulos, não oferece possibilidades diversificadas, como em geral investidores privados demandam. E, como se sabe, ainda há uma dominância muito forte da dívida pública em todos os sentidos, seja no volume de negócios, de precificação e principalmente de estabelecimento de parâmetros para riscos, que torna a situação algo complicada com relação à expansão de um segmento privado. O que acaba havendo nós temos também ainda uma herança de custos operacionais muito elevados. Quando se compara com o resto do mundo, os bancos brasileiros ainda têm quando se vê despesas administrativas em cima da receita líquida, ainda é um índice excessivamente elevado, e uma visão bastante... eu não gosto muito desse termo, mas para não perder tempo procurando outro, curto-prazista nas perspectivas, no estabelecimento de critérios de desempenho
inclusive para instituições que, eventualmente, deveriam ter uma visão mais longa, como fundos de pensão, etc., e que, no entanto, são avaliados de forma muito semelhante à de entidades que são criadas para se beneficiar do jogo cotidiano, digamos assim, de mercados. Isto tudo cria mesmo, isso acaba se refletindo até mesmo, por exemplo, no que se desenha de títulos privados nesse país. Praticamente só existe um papel supostamente de prazo mais longo, que são as debêntures no Brasil, e que não são um instrumento particularmente adequado. Eles são ainda mais uma herança do passado, porque são papéis cujas condições futuras de pagamento ainda são instáveis, digamos assim. Essa é a vantagem dos debêntures, é a possibilidade de você alterar termos periodicamente, o que não é a forma mais adequada. Bom, o que se espera de um sistema financeiro em geral? A economia brasileira é uma economia empresarial, uma economia capitalista. Em princípio, sistemas financeiros são conjuntos muito complexos de instituições, de mercados, mas basicamente aqui eu acentuaria duas funções que são mais ligadas aqui ao que nos interessa, que é, por um lado, o sistema financeiro deve permitir a aquisição de bens de investimento, ou seja, ele deve ser capaz de criar e alocar a liquidez necessária para que investidores possam dar início ao seu processo de investimento. Foi mencionado aqui a questão da poupança, etc. Essa é uma função que nada tem a ver com poupança. Esse é um debate que tem décadas de história na literatura, apenas lembrando uma das intervenções mais conhecidas, que foi a de Lord Keynes nessa discussão, e dizendo exatamente isso, que o investidor precisa é dinheiro, e não há poupador ex ante, ex post, qualquer coisa que possa prover isto. E Keynes acaba, inclusive, com uma observação meio irritada, dizendo o poupador pode poupar até ficar com a cara azul, e ainda assim não é daí que vem liquidez. Liquidez vem principalmente do sistema bancário. E no duro, como a gente sabe, quando compra qualquer coisa, garrafa d'água, paga o táxi, etc., ninguém nos pede renda. O que se pede é meios de pagamento. E a criação de meios de pagamento não é conectada em nenhum sentido importante com a provisão de poupança. Essa é uma primeira função. É uma função importante em vários sentidos, porque a liquidez da economia também tem outras implicações, por exemplo, o nível de demanda da economia, eventualmente pressões inflacionárias, etc. Mas uma delas é essa, simplesmente permitir que o ato que inicia um processo de investimento numa economia empresarial possa ter lugar, que é simplesmente o empresário ter acesso a dinheiro. Nesse lado da criação de liquidez, eu vou meio que deixar isto aqui de lado, porque não é exatamente a área onde as coisas são mais complicadas, mas é um lado importante quando se pensa, por exemplo, na política do Banco Central e como é que ele deve agir, porque políticas, por exemplo, de contração acentuada de liquidez têm este efeito. Não só sobre investimento, ela tem esse efeito sobre compras em geral, mas tem, obviamente, heranças que se consolidam no estoque de riqueza da economia. A segunda função do sistema financeiro é permitir a consolidação de obrigações, ou seja, desenhar o passivo dos empresários, dos investidores, de forma que seja compatível com os riscos que ele assume nos ativos que compra. Isto aqui provavelmente é familiar, vários de vocês têm cara de estudante, imagino que vários sejam de economia, o nome Hyman Minsky provavelmente é familiar, é disso que ele trata. Mas Keynes já tratava disso nos anos 30, a ideia de que um empresário quer ter certeza, por exemplo, que ele não vai estar financiando um investimento durável, que vai levar um tempão para ser amortizado, etc., com empréstimos que têm que ser rolados a prazos muito curtos. Isso é um risco excessivo, provavelmente vai sacrificar muitos investimentos. É o que normalmente a literatura trata pelo nome
já virou essa altura português, mas eu ainda uso em itálico, e funding, que é a ideia de que o empresário não precisa apenas ter dinheiro, mas ele precisa saber que as suas obrigações não o envolvem novamente em risco excessivo, são compatíveis. Se o ativo é de longo prazo, ele vai precisar de um longo tempo, não faz sentido que ele tenha que, para amortizar isso, não faz sentido que seja forçado a liquidar no curto prazo, simplesmente porque isso, inclusive, não vai acontecer. Se o empresário for mais propenso a risco, ele vai apostar na rolagem. Se não for, ele nem entra. Ou vai plantar alface ao invés de produzir bens de capital. É esse segundo item que me interessa mais, é onde, obviamente, as deficiências da economia brasileira são mais visíveis, de onde saem esses recursos para permitir essa consolidação. Também foi mencionado isto aqui. No Brasil, como em qualquer lugar do mundo, hoje como em qualquer época do capitalismo moderno, a principal fonte de recursos para investimento são lucros retidos. Isto, enfim, em geral, a disciplina de finanças corporativas teoriza a respeito disso. A teorização, obviamente, é uma hipótese, mas é um fato empírico. Qualquer lugar, pegue-se a economia americana, pegue-se uma economia europeia, pegue-se uma economia latino-americana, investimentos são principalmente feitos por fundos internos. O que tem uma implicação que eu quero chamar a atenção. Normalmente a gente discute a demanda agregada, etc., principalmente do ponto de vista de manutenção do pleno emprego e variáveis, que são realmente prioritárias, são importantíssimas. Mas o nível de atividade é também crucial porque é a garantia de que você está gerando os fluxos de caixa necessários no que a economia puder sustentar para que se possa dirigir isso a investimento. É uma condição necessária, não é suficiente. Esses fundos podem ser desperdiçados em outros usos, mas certamente sem a geração de fundos internos, em geral se dá muito peso à questão do crédito, à questão dos fundos externos à empresa, que é importante, eu vou entrar nisso, mas eu queria frisar muito bem, uma economia com desemprego, uma economia que não esteja desempenhando, que esteja aproveitando o seu potencial desenhado pela sua macroeconomia, provavelmente vai estar vai gerar um impacto contracionista sobre investimentos. Bom, ao lado dos recursos internos, naturalmente, há os recursos externos, e grosso modo a gente pode pensar em três fontes, para simplificar um pouco. Uma é o crédito bancário, é o que normalmente vem à mente de todo mundo. A outra é a colocação de dívida, títulos de dívida, os bônus, notas, letras, debêntures e o que quer que seja. E, finalmente, a colocação de ações. O crédito bancário aqui envolve dois gêneros de instituição, eu vou tratar só do segundo, eu vou passar só pelo segundo, pelos bancos privados. O papel dos bancos de desenvolvimento é bastante discutido, eu acho que, em particular, provavelmente o João Carlos vai explorar mais, e, afinal de contas, estamos aqui no BNDES, é um dos dados aqui da nossa discussão. Já com os bancos privados, eu tenho alguma coisa a dizer, mas o que eu quero adiantar aqui, dessas três fontes externas, é que eu apostaria mais na segunda, que é a colocação de dívida, até pela experiência empírica de outros países. Ações, mercados de ações são mercados importantes, etc., mas não são o essencial em nenhuma experiência histórica relevante. E, com relação ao crédito bancário, eu vou falar em seguida. Quando a gente pensa no crédito bancário, aqui no Brasil, houve uma mudança bastante notável desde o final do período de alta inflação até agora. A expansão do crédito, o crédito em toda a economia com alta inflação é sempre muito baixo. Operações de crédito, por uma série de razões que eu não vou entrar aqui,
mas que são quase intuitivas. Risco, dificuldade em se estabelecer taxas de juros e como lidar com o problema das taxas de juros nominais versus inflação esperada, etc. O fato é que o que aconteceu no Brasil aconteceu em outros países com experiência de inflação elevada. Na Argentina, por exemplo, até mais grave, porque não havia um sistema de indexação que pelo menos controlasse algumas incertezas. No Brasil, esses são os dados que eu peguei do site do Banco Central e para maio de 2014, quando me pediram notas, que preparasse algumas notas sobre um tema muito próximo a este aqui. E, por exemplo, esse crédito total sobre o PIB dava 56%, o que é um aumento, não é um aumento explosivo, mas em relação ao ponto de partida de alguns anos atrás, enfim, o sistema está, o volume aqui de crédito ainda é muito inferior ao que se veria em outras economias, mas isso também a gente tem que tomar um certo cuidado. Até a grande crise de 2007 e 2008, essa comparação era feita direta. Pegava-se a Coreia e dizia, mas a Coreia é 130% do PIB, aqui é só 40% e tal. O Japão tem 500%, quer dizer, esse é exagero, mas enfim, tem 3 vezes o PIB no valor da dívida, quase 3 vezes, 200 e picos. Depois da crise, a possibilidade de que, enfim, a necessidade de reconhecer que a alavancagem pode ser exagerada, criou um certo cuidado, quer dizer, 56 é baixo, 120, 130 talvez seja alto demais, enfim, aí no meio é uma questão de se estudar melhor e nem tanto em termos da proporção em si, mas talvez das necessidades concretas realmente. Ou seja, a ideia de que expandir isso de forma muito intensa pode ser bom, hoje em dia é visto com um certo cuidado, porque se percebeu que isso pode ser feito em excesso. De qualquer forma, essa oferta de crédito, se a gente pegar esses 56% do PIB, quase metade disso é crédito ao consumidor, 26% pelo dado, pela mesma fonte, o Banco Central, para maio de 2014, e quando se abre o crédito ao consumidor, uma proporção descomunal é o crédito consignado, em que o risco do tomador é substituído pelo risco do empregador. E não é surpreendente que o crédito consignado se dirija principalmente a aposentados e a funcionários públicos, onde o risco de crédito do pagador é quase zero, porque é a União, e a União não vai à falência por dívidas na sua própria moeda, na moeda que ela própria cria. Então, há um problema possivelmente de volume de crédito, mas há um problema talvez mais grave, é o seu mau direcionamento em termos de necessidades de investimento. Há um excesso de crédito ao consumidor e, em particular, há um excesso dirigido a formas muito específicas. Há um lado positivo, o crescimento da oferta de serviços bancários, o acesso, especialmente a partir de correspondentes bancários, a partir de banco postal, etc. Mas isso tem pouca relação direta com o problema do financiamento. Tem uma importância grande em termos da cidadania econômica, das pessoas poderem utilizar serviços bancários, mas diretamente não é muito claro o que é que isso teria a ver com o nosso problema. Mas uma coisa que eu gostaria só e por isso está em negrito e itálico aqui, e eu esqueci de colocar o grifo, eu pego tudo que o Word me dá para puxar, podia pintar de amarelo aqui também. De qualquer forma, porque é uma discussão que é muito frequente aqui, é muito comum se ver no Brasil, os bancos são grandes, os bancos são isso, os bancos são aquilo, mas não financiam o investimento. E isto, em parte, me parece um equívoco, isso é uma extrapolação da experiência alemã do final do século XIX, que tinha grandes peculiaridades, inclusive no modo pelo qual bancos alemães captavam seus recursos, que não é muito disponível em nenhuma outra experiência, que era o fato de que os alemães desse período, os alemães que tinham riqueza, não tinham muitas alternativas e compravam papéis de longuíssimo prazo de bancos alemães. Isso não se reproduz em outro lugar. Com a estrutura de captação normal de um sistema bancário brasileiro,
o Banco Central simplesmente não permitiria o financiamento de investimentos. Você não pode captar a curto prazo, e o mesmo problema de compatibilização entre ativos e passivos que o investidor final tem, um banco tem. Nós não queremos criar situações extremas de liquidez, e hoje em dia nem pode, o que se conhece como Basileia III, por causa de excessos verificados nos Estados Unidos, estabeleceu limites não são bastante rígidos, mas a tendência é torná-los ainda mais rígidos. Mas o fato é que o papel do sistema bancário é principalmente criar o working capital, que é uma parte importante do investimento, mas é a sua perna de curto prazo, e não o capital fixo, que envolveria o banco numa inconsistência aqui de balanços muito grandes. Por outro lado, se não vem daí, nós ficaríamos com as outras duas alternativas, dívida ou ações. Como eu mencionei no início, quando a gente pega mercado de ações em virtualmente qualquer lugar, mercado de ações são muito restritos no número de empresas que eles cobrem, em geral são empresas muito grandes, nem mesmo na economia americana, em que é um dos maiores, é o mercado de ações que é a principal forma de captação de recursos, é a colocação de dívida, na verdade. Quando houve a instalação de ferrovias nos Estados Unidos no século XIX, se dá o grande salto do mercado de bonds, o mercado de bônus, dos papéis de prazo mais longo, que era a forma, digamos, procurada lá, e que passou a ser procurada, inclusive, nos países que adotavam os modelos de banco universal, como da Europa Ocidental, a partir aí do começo dos anos 90, quando o sistema tradicional do Banco Universal tornou-se muito caro e as empresas alemãs foram simplesmente colocar bônus no mercado inglês e no mercado de Nova York. E captam recursos, principalmente neste segmento. Há várias pré-condições que favoreceriam, inclusive, o desenvolvimento disto aqui no Brasil. Por exemplo, o crescimento dos investidores institucionais, pessoas que, enfim, são fundos, são profissionalmente administrados. Há o problema que eu mencionei antes, que os critérios de desempenho são muito confinados a sucesso de curto prazo, que é completamente impróprio, inclusive para o equilíbrio financeiro dessas instituições, mas que, enfim, são investidores que têm a capacidade, inclusive, de fazer esse tipo de aplicação financeira e que poderiam, enfim, permitir a absorção desses papéis. Por outro lado, o sistema de produção, quer dizer, o empresariado brasileiro, não só a indústria, mas principalmente a indústria, mas também serviços, comércio, etc. Hoje em dia tem uma necessidade, nós temos um parque produtor, amplo senso, bastante diversificado em perfil, demandas, duração de investimentos, etc., e que pede, e que é natural, que tem demandas financeiras igualmente diversificadas. E, portanto, ter um único canal, como debêntures, por exemplo, é obviamente ineficaz. Quer dizer, não por um lado, demandantes querem mais alternativas que sejam apropriadas, e, por outro lado, compradores desses papéis estão preparados para fazer esse tipo de aplicação. Esse processo, quando ele surge espontaneamente, em alguns casos ele tende a ser muito... Quer dizer, mercados de capitais favorecem empresas grandes. Mercado de capitais, colocação de papéis é um processo que exibe economias de escala bastante visíveis. Os custos fixos são muito altos. Mas se você consegue fazer uma grande colocação, os custos unitários caem dramaticamente. Então isso significa que, em geral, ou é uma grande empresa que capta muito, ou não é ninguém. Isto se dava nos Estados Unidos, que tomou a dianteira desse processo, mas se vê em quase todos os outros. Não há por que aqui uma política de reforma institucional pode atenuar, digamos, essa tendência perversa através de alguma coisa que virou quase que, enfim, um termo pagão hoje em dia, as pessoas se assustam, etc., que é a securitização. É preciso tomar muito cuidado, parte da crise financeira
teve a ver com certos excessos, certas distorções do que se chama de securitização. Por exemplo, securitizar papéis que já eram securitizados, o que se chama de ressecuritização, cuja única função era criar oportunidades de ganhos para intermediários financeiros, que vendiam um papel e depois vendiam outro papel. O processo de securitização em si é algo que vem do começo do século XX, teve um grande impacto nos anos 30 nos Estados Unidos, foi como o governo Roosevelt recuperou o financiamento do setor imobiliário, que também entrou em colapso naquele período, e que o que securitização, na verdade, permite é simplesmente empacotar e revender. Ou seja, uma pequena, média ou mesmo uma grande empresa que não seja muito grande pode não ter recursos para fazer uma colocação de papéis. Junte 2 ou 3 dessas empresas, crie um papel lastreado nesses papéis e revenda. É isso que securitização se trata. Securitização é transformar certas formas de dívida em papéis. Em si, este processo foi extremamente bem sucedido nos Estados Unidos, até o período da desregulação. No final dos anos 80, virou literalmente a casa da mãe Joana, porque se acreditava em alguma coisa. Economistas acreditam em algumas coisas que só economistas acreditam. Eu testo isso com a minha mãe. Às vezes eu falo alguma coisa que deu um prêmio Nobel, por exemplo, a um economista, e minha mãe olha para a minha cara e diz, pagaram $1 milhão para dizer isso. E tem sempre a minha bisavó já dizia isto, enfim, e não era sequer alfabetizada. Mas, enfim, nos anos 80 e 90 surgiu um novo culto, que era uma coisa chamada hipótese de mercados eficientes. Era a ideia de que os resultados que são obtidos pela ação privada em mercados financeiros não podem ser melhorados por nenhum tipo de intervenção. Em versões mais extremas, esses resultados eram ótimos. Nas versões mais moderadas, o que você não... enfim, podia até não ser ótimo, mas não podia ser melhor. Se alguém enfiasse a mão, acabaria estragando ainda mais os resultados. Isto aqui levou a coisas curiosas, como Alan Greenspan depondo no Congresso americano, logo depois da crise, dizendo, eu acreditava nisto, mas fui surpreendido pelo fato que as instituições financeiras são gananciosas. O termo greed. Enfim, eu não vou perder tempo comentando isso, até porque as piadas são autoevidentes, mas securitização em si é simplesmente uma forma de ampliar acesso. É criar as estruturas que permitam a empresas que não podem incorrer nos custos de lançamento isolado, fazer isto em conjunto. E, em geral, um processo desses, e a última coisa coisa que eu quero acrescentar, um processo deste tipo ele tem 2 características. O custo é muito alto, como eu já mencionei, e segundo, ele envolve certos riscos, etc., que investidores, em geral, têm uma certa relutância em entrar. E, por isso, esses processos são colocados, se apoiam no que se chama de reforço de crédito, que, por sua vez, existem vários canais possíveis. Um deles é a garantia. Ou seja, todo mundo já ouviu falar, especialmente depois da crise, na Fannie Mae. A Fannie Mae essa é a última, é a conclusão disso aqui. A Fannie Mae é simplesmente uma instituição criada no governo Roosevelt para dar garantias a hipotecas, ao empréstimo de hipotecas que eram passíveis de securitização. Fannie Mae também funcionou 70 anos muito bem e melou nos últimos 10 por mudanças no seu estatuto. Só o que eu quero chamar a atenção, para terminar aqui, que eu já estou estourando o tempo, é que o problema da participação pública, de fontes públicas de financiamento, como todo mundo provavelmente está acompanhando no debate político, já é um problema político importante, política fiscal está aí na cara de todo mundo e provavelmente vai continuar, se não se agravar. Um dos mecanismos encontrados pelo governo americano, não há absolutamente nada de revolucionário ou de inovador nisto, é simplesmente atuar através de garantias
para estes mercados, ou seja, investidores privados, especialmente os com menos experiência e que hesitam em entrar nesse tipo de coisa. Todo mundo já ouviu falar na expressão subprime. O subprime era simplesmente o grupo de hipotecas que não tinha garantias da Fannie Mae, portanto era marginal ao processo fundamental de financiamento. O subprime existia porque existia o prime, foi o sistema em que o governo americano reviveu o mercado de financiamento imobiliário através da securitização e através da concessão de garantias. Qual é a vantagem da garantia? Há uma citação enorme que vocês não vão ter tempo de ler, porque eu já vou tirar, de Keynes, em 1931, na década de 30, exatamente comentando esse tipo de coisa, dizendo, eu vou, numa tradução livre, é o grande barato. Porque isto alavanca recursos. Quando você dá garantias, essas garantias só são efetivamente concretizadas nos casos em que são necessários. O resto são viabilizados pelo simples fato de que o investidor sabe que há um segurador por trás. Então, é algo que, num debate sobre a extensão do Estado e uma pressão muito grande para que ele encolha e para que instituições como o BNDES eventualmente se retraiam, etc., é uma alternativa que aumenta a potência dos recursos do Estado na sustentação de investimentos. Muito obrigado. Sem premido pela hora, primeiramente quero agradecer ao professor Fernando Cardim, dizer que seguramente os economistas que não foram criados pelo diabo ficariam aqui a tarde toda ouvindo, mas temos premência de tempo e eu passo a palavra em seguida ao Dr. João Carlos Ferraz. Muito obrigado. Obrigado aos organizadores, a Rosa, ao Luiz Carlos, pelo convite em aqui participar. Eu vou... a minha falação vai ser um pouco diferente. Por conta da cadeira que eu estou sentado, a preocupação de natureza mais assim conceitual que está me ocupando é de tentar, e aqui junto com pessoas aqui do banco, era de tentar encontrar conceitos que fortaleçam, do ponto de vista assim, quase que metodológico, o porquê de bancos de desenvolvimento. Trabalhar que me dá um pouco de assim, um conceito que pode ancorar de por que essas instituições são relevantes. Então, basicamente é o seguinte: se desenvolvimento significa crescimento, inclusão, mudança estrutural, ele significa de você andar em uma trajetória no tempo que ela é desconhecida. E o financiar, que é o tema dessa palestra, o financiar desenvolvimento, significa financiar investimentos sob condições de incerteza. E esse é o conceito que eu queria trabalhar. Eu não vou mencionar, não vou fazer nenhum tipo de contraposto com esses negócios de falha de mercado, tal, porque eu acho que pode ser, inclusive, prejudicial. Eu acho que se nós estamos pensando um outro tipo de economia, eu acho que a gente deve, não é o contraposto, mas mais da gente avançar em nossos conceitos. Apesar da gente ter sempre a referência do que é o mais tradicional, é útil. E aqui, então, o conceito de incerteza. Eu queria, então, abrir não só componentes de incerteza, mas também discutir um pouco de seus determinantes, e daí ver qual o espaço que os bancos públicos de financiamento têm. Então, eu quero trabalhar 4 conceitos associados à incerteza. O primeiro é o tema de complexidade de projetos de desenvolvimento. O segundo está associado a tempo. O terceiro tem a ver com
as condições macroeconômicas prevalecentes, em inglês é o Macroeconomic Framework Conditions, e o quarto são as condições, é o processo político e as políticas de priorização de alocação de recursos. Todos esses 4 temas, eles são carregados de incerteza que eu acho que é necessário da gente trabalhar. Então, o primeiro dos projetos complexos, eu vou destacar que provavelmente um projeto de natureza mais complexo e que é o indutor de mudança estrutural são os projetos associados à inovação. E aqui, a inovação, o Schumpeter dizia, o motor do crescimento, etc., mas a inovação contemporânea ela tem 2 componentes. Ela tem uma que é a componente de tentar investigar algo que não existe, portanto, realmente a gente desconhece o que vem pela frente. Então, a incerteza estrita, né? Mas a inovação, hoje em dia, ela é cada vez mais dependente de convergência de bases técnicas ou de tecnologias diferentes. Isso significa que é muito pouco provável que aquele laboratório do Edison lá atrás, que é o primeiro laboratório que se dizia de pesquisa e desenvolvimento, possa lograr uma inovação como a lâmpada elétrica em si próprio. Cada vez mais é necessário não só a cooperação entre empresas, mas o uso de laboratórios de pesquisa com bases técnicas diferentes. Então, a biotecnologia hoje, essa biotecnologia genética, ela não existe sem os avanços de TI e dos bancos de dados extremamente sofisticados. Então, as incertezas então, desta natureza, associada a projetos complexos, é um tema extremamente relevante que eu acho que nós temos que levar em consideração quando pensamos o financiamento do desenvolvimento. A segunda dimensão da incerteza tem a ver com o tempo, né, com a dimensão temporal dos investimentos. Projetos de desenvolvimento, em geral, estão associados a projetos de longa maturação. E sendo de longa maturação, significa que o investidor tem que travar obrigações e assumir compromissos num longo período de tempo, e a sua capacidade de cálculo da sua taxa de retorno é algo que está sujeito a chuvas e trovoadas. Pode ser que num projeto o típico disso é um projeto de infraestrutura, né? Pode ser que num projeto de infraestrutura, principalmente até ele construir aquela infraestrutura, a tensão associada ao que ele vai encontrar pela frente é muito alta, né? Vocês suponham o caso aqui que se dizia do trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo, os riscos geológicos eles são absolutamente desconhecidos, né? Então, não só ele necessita que todo mundo invista em projetos, e se diz que aqui no Brasil não tem projeto suficiente, mas mesmo depois que você fez o seu projeto básico, pode ser que você encontre rochas de tipo diferente. Esses Giral, Santo Antônio, apesar de terem sido objeto de investimentos de empresas construtoras bastante significativos, na hora deles fazerem coisas, eles encontraram problemas que eles tiveram que desviar. Portanto, esse sucesso, assim, mesmo de um investimento prévio, ele não é garantido, e os investimentos podem ser submetidos a becos sem saída ou desvios que implicam custos. A terceira dimensão é os framework conditions, né? Aqui, basicamente, o que eu estou dizendo é a estabilidade macro de longo prazo. Não só do assunto de previsibilidade e regra de jogo, esse tema que se diz, mas principalmente ele é traduzido no nível e na volatilidade das taxas de juros de longo prazo, né? Que estão associadas à incerteza, né? Os títulos de 10 anos nos Estados Unidos, eles servem como referência, variam, né? Mas se vocês pensem o caso brasileiro,
onde as curvas nossas longas, elas são, de uma certa maneira, hoje, num cenário de mais estabilidade, elas são não só curvas altas, mas elas imputam incertezas grandes. Se a gente imaginar um contexto como nós vivemos num passado, que espero que não se repita, isso é ainda mais complicado. Então, as condições macroeconômicas é um terceiro componente. O quarto são as incertezas associadas ao processo político e as políticas de priorização, né? Aqui, basicamente, o seguinte, em um ambiente democrático, onde cada vez mais a pressão da sociedade é de se tomarem decisões debatidas e você tomar decisões com relação ao longo prazo é extremamente complexo, né? Pensem se Itaipu teria sido construída no prazo que ela foi construída, eu não estou falando do ponto de vista do investimento em si, mas do ponto de vista do sistema político que estava associado, né? Então, do ponto de vista, assim, e mesmo que nós tivéssemos, assim, uma estabilidade, uma prioridade, um conjunto de prioridades definidas e que faça o maior sentido, o jogo democrático ele prevê mudanças a cada, né, existem eleições. Então, a imprevisibilidade de projetos políticos devido ao ciclo democrático, ele também é uma componente, curiosamente, pode haver mudanças que a gente não sabe para onde vamos. Então, desde a perspectiva política, você construir consensos sociais em torno de objetivos de longo prazo é algo assim, né, e que atravessem administrações, é algo extremamente difícil. Então, essas são as 4 fontes de incertezas que são relevantes e que devem ser tratadas cada um em seu espaço político devido. O que eu quero trazer aqui é a contribuição parcial, bem parcial, de que, como a componente de financiamento é importante, de que instituições públicas de fomento, o que elas podem ter para mitigar parte dessas incertezas, né? Em primeiro lugar, com relação ao assunto do investimento em si, se uma instituição pública ela tiver uma variedade grande de instrumentos para operar, na linha que o Carlinhos estava mencionando, aumenta a probabilidade que ela tenha instrumentos adequados para enfrentar distintos tipos de demanda por investimento. Escopo conta, né? Da mesma maneira, escala também conta, né, numa instituição financeira. O segundo ponto associado a isso, e eu vou aqui bem específico, ele tem assim, a estrutura de passivos e ativos de um banco de desenvolvimento, ela permite de você trabalhar com a componente de tempo. Mas ainda voltando, quando você tem as incertezas do progresso técnico, você pode utilizar o crédito direto, o indireto, o renda variável, os fundos não reembolsáveis, portanto você tem instrumentos adequados e, principalmente, um banco de desenvolvimento pode ter a capacidade de coordenar a ação de distintos atores, né? Para vocês terem uma ideia, no BNDES, aqueles projetos que são mais incertos de inovação e aqueles associados à sustentabilidade ambiental, eles hoje, dos 190, 180 ou 190 bilhões de desembolso do banco, inovação está na ordem de 2,5% a 3% e sustentabilidade entre 3% e 15%. Incerteza com relação a tempo. O prazo médio dos créditos do BNDES é de 10 anos. A comparação aqui, essas debêntures de infraestrutura que têm benefícios fiscais, hoje ela está na ordem de 4,5.
Por aí. Então, você vê que, dado a estrutura de financiamento que foi construída de funding para o BNDES, com o FAT, que é um quase capital, etc., ele permite que a gente opere com um horizonte de tempo longo. Então, o crédito para Belo Monte ele vai acima de 20 anos. Né? Então, eu sempre acho assim, curioso como os técnicos do banco hoje escrevem um relatório sabendo que quem vai cobrar a última fatura não vai ser ele, né? Porque o cara já vai estar aposentado há algum tempo. Não, morto não, ainda não. Esse negócio de expectativa de vida ao nascer hoje está melhorando um pouco. Mas, de qualquer maneira, com relação para vocês terem ideia de infraestrutura, o banco hoje, em torno de 35% a 40% dos desembolsos do banco, o 20% de siderurgia, é hoje quase nada, no que você tinha mencionado, e a tendência, dada uma trajetória que o país está, é da importância crescente de infraestrutura no financiamento do banco. Com relação à incerteza macro, aqui a criação brasileira da TJLP, ela veio suprir, né, e essa anomalia que nós temos, a taxa de juros de longo prazo ser menor do que a taxa de juros de curto prazo, é sempre uma curiosidade, né, enfim, mas essa invenção ela permite que nós ofereçamos créditos de longo prazo com uma muito mais estabilidade do que a da Selic. E, principalmente, eu, há algum tempo, Cardim, eu tenho pensado nos empréstimos do Tesouro para o BNDES. E o significado deles, e se a gente já deu a devida atenção com relação ao seu significado e à sua eficiência. A única coisa que a gente tem é muita crítica, porque sobe a dívida bruta, Se nós pensarmos os mecanismos de financiamento, primeiro que esses empréstimos eles foram dados com uma lógica assim, olha, ele é empréstimo para financiar investimento. Tá, eu já vou terminando, eu estou terminando. Para financiar um investimento. Então, e aí ele entra num período que ele entra no contracíclico, né? Aí o seguinte, a maneira como se opera o contracíclico, o que a gente teve? São alguns exemplos europeus que usaram o fiscal para financiar os seus bancos que estavam quebrados, e aí a situação fiscal dos caras foi lá para o espaço. O segundo é o mecanismo monetário dos americanos. O terceiro é o keynesianismo de ir pelo orçamento. A maneira como o brasileiro fez, ele vai do Tesouro, um empréstimo a uma instituição que honra seus pagamentos e que tem um sistema de transmitir para investimento também com nível de confiança com relação ao recebimento grande. Então, ele me parece que é um mecanismo que não está sendo valorizado tal como ele deveria, e ele chega até embaixo a atividade produtiva. Finalmente, a incerteza política. E aqui a contribuição quase histórica do BNDES à formulação de políticas públicas, ele tem sido uma constante desde os grupos setoriais no plano de metas. Então, o que eu queria aqui, encerrando, era o seguinte. Parece que, do ponto de vista, se nós introduzimos o conceito de incerteza, pode ser que nós tenhamos aqui e exploremos o conceito melhor, mais do que essa maneira bem estilizada que eu fiz, pode ser que a gente consiga montar um quadro conceitual que nos ajude a fortalecer o espaço que essas instituições têm, sem deixar de lado a importância dos lucros retidos, obviamente relevantes, ou da necessidade que esse país tem hoje de ter mais atores financiando o longo prazo, e que o Cardim já apontou que devem ser pelos títulos de renda fixa, e que não só pelo ponto de vista conceitual, pelo momento atual, eu acho que será o caminho onde que vai ter o tal do crowding. Mas é isso. Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. João Carlos e, de imediato, passar a palavra ao Dr. Nelson Barbosa. Deixa eu botar aqui para controlar meu tempo, só um momento.
Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Apesar da adiantada hora, eu quero agradecer e não posso deixar de registrar aqui minha satisfação de estar no seminário aqui do Centro Celso Furtado. Lembrando aqui, né, o centro aqui que saiu de uma iniciativa do BNDES, na época ainda do ministro Guido Mantega, que criou, quando era presidente do BNDES, ajudou a criar esse centro. Eu lembro da reunião, eu e Elias, na Casa da Rosa, discutindo como seria organizado o centro. Então é bom, 9 anos depois, é muito bom ver todos os trabalhos que o centro tem feito, né? E também estou aqui com 2 ex-professores meus, né, o Ricardinho e o João Carlos Ferraz. Eu tenho prazer e honra de dividir a mesa com eles, apesar de eles não ter culpa nenhuma do que eu vou dizer. Tá? Então... Sei não, cara. Não sei se você devia ter mencionado isso. Vai te julgar lá pro baixo. Esses professores com uma credibilidade, velho, tão alta. Vamos lá. Sei não. Eu vou tentar fazer uma coisa em 3 pontos bem rápidos. E eu quero terminar focando na situação do BNDES de hoje. Eu acho que é sempre bom ilustrar com um exemplo prático, e hoje, eu, diferentemente do João, estou numa cadeira que eu posso falar essas coisas. Então, posso discutir isso abertamente, porque eu estou dando somente a minha opinião. Bem, primeiro foi colocada a questão do financiamento e desenvolvimento, porque é importante. O Cardinho já nos apresentou aqui uma reflexão bem rica sobre o sistema de crédito de desenvolvimento. Só queria acrescentar, foi colocada a questão da poupança e investimento. O Cardinho colocou muito bem, qualquer gasto, seja investimento ou consumo, depende de ter poder de compra. Depende de você ter ou riqueza ou ter crédito para realizar. Não depende necessariamente de uma poupança prévia, principalmente no sistema mundial de hoje, onde você pode criar moeda do nada, né? Você pode criar moeda fiduciariamente. E é por isso que em todo lugar a poupança é sempre igual a investimento. O investimento sempre gera uma poupança equivalente em valor. Se o investimento no Brasil subir para 1,5 trilhão, magicamente a poupança no Brasil será 1,5 trilhão. Então não há necessariamente uma restrição de poupança no sentido financeiro da palavra. Há uma restrição que é muito mais produtiva. Esse poder de compra gerado, esse gasto monetário gerado, ele pode se traduzir numa elevação de PIB real ou uma elevação de inflação, ou ambos, como acontece na prática. Então, essa discussão de poupança e investimento, no final das contas, é uma discussão sobre capacidade de crescimento da economia. E aí, em algumas situações, aumentar o investimento, ainda que crie pressões pontuais inflacionárias no curto prazo, ele viabiliza o aumento da produtividade, até a capacidade de crescimento da economia no médio prazo. Financiamento por parte de Banco de Desenvolvimento é importante, não só em países em desenvolvimento, mas principalmente em países em desenvolvimento, mas só para lembrar que essa é uma discussão também que hoje ocorre em países avançados. Os Estados Unidos têm um problema sério de infraestrutura, né? Todos documentam isso. Você tem uma carência de infraestrutura nos Estados Unidos hoje em dia, e o mecanismo de financiamento americano hoje, muito focado no curto prazo e obtenção de resultados via mercado de capitais, ele não é um sistema que facilita a execução de projetos de infraestrutura. Por isso há debate, principalmente do Partido Democrata, sobre a criação de, eventualmente, de um fundo de financiamento de investimento de longo prazo, com recurso do Tesouro. Uma coisa, imagina assim, um Tesouro tomar emprestar por um fundo para financiar a infraestrutura, né? Não é só no Brasil que se discute isso. Porque lá nos Estados Unidos, tradicionalmente, isso era feito através de governos municipais e estaduais, que lançavam aqueles títulos que chamavam Project Bonds, com isenção de imposto de renda e para financiar investimentos em infraestrutura nas cidades e nos estados. Com a crise fiscal que hoje prevalece nos Estados Unidos, nenhum estado, nenhum município tem capacidade de financiamento. Então, só para dizer que essa discussão que nós estamos tendo no Brasil não é só nossa, é uma discussão em países que têm também já sistemas financeiros adequados, e é principalmente não uma discussão de adequação, tamanho de poupança. Se você é capaz de promover o funding num prazo e num custo adequado ao projeto em questão. É por isso que o financiamento e desenvolvimento requer, sim, alguma participação do Estado. A questão principal é como vai se dar essa participação, a que preço e a que quantidade. Claramente, projetos de infraestrutura, alguns projetos que têm, como o João já colocou, incertezas, tem o que os economistas chamam de indivisibilidade, são projetos muito grandes para serem executados, serem parcelados por vários agentes. Então, isso você precisa ter um
um financiamento baseado em alguma intervenção do Estado, e essa intervenção pode se dar de várias maneiras. Pode se dar através do próprio fornecimento do crédito a taxas mais baixas, pode se dar via garantias, pode se dar na coordenação do projeto, existem várias formas. O segundo ponto é o financiamento de desenvolvimento, quanto que ele custa. Primeira coisa, ele é necessário não só em países que não têm o mercado de capitais desenvolvido, ele também é necessário hoje em países que têm mercado de capitais desenvolvido. A questão, dado que ele é necessário, qual é o custo? Você pode ter um financiamento de desenvolvimento com ou sem repressão financeira. O conceito de repressão financeira para economistas é capacidade que o Estado tem de se financiar a taxas abaixo do mercado. Isso no Brasil houve fortemente nos anos 70, também nos anos 80, hoje não há tanto, ainda há alguma coisa, mas, por exemplo, no caso da China é fortíssimo, que o governo chinês consegue financiar a taxa de juros abaixo da taxa de inflação da economia. E como a receita do governo normalmente acompanha o crescimento da economia, que no caso da China é real, é 7,5%, botar a inflação vai ser uns 10%, então é um tesouro que consegue financiar a 5%, 6%, com sua receita crescendo a 10%, 11%. Então você tem uma repressão financeira, isso dá capacidade do governo chinês de financiar projetos com a taxa de retorno baixo, eventualmente projetos que deem prejuízo, e o tesouro absorve isso, eventualmente quem paga a conta é o cidadão, o contribuinte chinês, que é onde vai ser afundado esse custo. O Brasil tem uma instituição meio chinesa, que é o FGTS. O FGTS ele financia, as suas contas do FGTS são corrigidas se não me engano, pela TR mais 3%. E ainda é dos anos 70, mas o resto, a maior parte é feita a taxa de mercado. Então, o financiamento de desenvolvimento ele tem que se dar a um prazo relativamente mais longo que é oferecido pelo mercado e talvez com uma taxa de juros mais estável. O nível é o meu terceiro ponto que eu vou entrar depois. Mas a taxa tem que ser um pouco mais estável do que essa taxa de mercado que flutua ao sabor da conjuntura. Esse custo, eventualmente, é pago pela sociedade. Ou ele é pago através de uma taxa mais alta, o governo vai cobrar uma taxa mais alta dos seus projetos, e aqueles projetos que forem financiados vão passar essa taxa mais alta para seus preços, suas tarifas, e quem vai pagar é o usuário desse projeto. E eu gosto de ilustrar isso com um exemplo. Vamos pegar o exemplo de concessão de rodovias no Brasil. Você pode financiar a concessão de rodovias com uma taxa bem baixa. TJLP mais 1%, que eu acho que é o PIO agora, TJLP mais 1%. Isso significa que você tenha, quem for passar por essa rodovia financiada com essa taxa, vai ter um pedágio mais barato do que ocorreria se fosse uma taxa de juros mais alta. Então, o consumidor do serviço está pagando um preço menor, enquanto consumidor. Enquanto contribuinte, o Estado está emitindo dívida a uma taxa maior, e isso vai requerer que no futuro o Estado tenha uma capacidade fiscal, seja cortando gasto ou aumentando receita, para pagar esse custo financeiro. A sociedade paga de qualquer forma. A diferença é ser alocado ou no usuário do serviço ou no contribuinte, quando o custo é assumido pelo Estado na forma de dívida pública. Então, não existe eliminação do custo, obviamente. No caso brasileiro, se esses projetos, e tudo indica que esse é o caso, geram um aumento de produtividade, aí na questão de poupança e investimento, eles geram mais crescimento, mais produtividade, eles facilitam o seu próprio pagamento no futuro. Um país que nem o Brasil, que tem vários ganhos de produtividade a serem exercidos, basta melhorar a infraestrutura. Então, esse financiamento, ainda que ele gere um custo no curto prazo, o crescimento que ele viabiliza a médio prazo facilita o seu pagamento. Então, é um pouco de fuga para frente em países com grande possibilidade de mudança estrutural, como o Brasil. Então, dado que esse custo vai ser pago, a questão vai ser pago ou pelo usuário do serviço, do financiamento, ou vai ser pago pelo Estado brasileiro, ou seja, que vai cobrar do cidadão brasileiro, que é quem paga os impostos e recebe os gastos. Qual deve ser esse subsídio? Bom, é necessário, tem que ser subsídio, a discussão não acabou aí. Qual é o subsídio? Qual deve ser a taxa de financiamento básica para esses tipos de projetos? E aí, economista não é um ser muito criativo, normalmente o ser humano, em geral, procura referências. As referências para fixar a taxa de juro que o Estado vai cobrar para financiar esses projetos, em alguma medida tem que estar ligado com as taxas que o Estado se financia, com as taxas que a receita do Estado cresce, com as taxas que a economia cresce. Dado que não tem taxa de juros negativa, pelo menos até hoje é taxa nominal negativa, a referência é no mínimo zero, no máximo o custo do financiamento
do Estado, o custo de financiamento do Tesouro. É algo entre isso. É esse intervalo que se está trabalhando. Algumas referências importantes à taxa de inflação. Se essa taxa vai ser igual à taxa de inflação, isso significa, então, que você está financiando uma taxa de juros zero. Isso não é muito adequado, porque, obviamente, o Estado não se financia, a receita do governo ela não cresce, o governo não se financia uma taxa real de juros zero. A outra referência é o crescimento da própria economia, a taxa de crescimento da inflação mais a taxa de crescimento do PIB, que é o quanto cresce a receita do Estado, né? E a outra referência é a taxa de captação do Tesouro. Então, é algum lugar nisso. Onde que o Brasil está hoje? Hoje, a taxa que o governo brasileiro cobra dos seus aportes nos bancos públicos, não só o BNDES, é preponderantemente o BNDES, mas também tem os outros bancos, é de cerca de 5%. A taxa de inflação no Brasil está, em média, 6%. Esse ano deve ficar 6,3%, segundo a expectativa do mercado, mas, em média, 6%. Então, o governo já empresta aos seus bancos públicos uma taxa de juros real negativa, para viabilizar que em alguns projetos se tenha um custo mais baixo para o usuário do serviço quando é infraestrutura, ou um custo de capital mais baixo quando é um bem de capital. Então, a pergunta fundamental é se esse subsídio realmente é necessário e qual é o custo desse subsídio. Não é novidade para aqueles que acompanham a economia brasileira que o governo hoje enfrenta uma forte restrição fiscal. O governo tem dificuldade de obter o seu resultado primário na meta em bases recorrentes, e isso coloca pressão para ou que se eleve receitas ou que se corte gastos. O custo financeiro de carregar os empréstimos para os bancos públicos, ele gera uma pressão financeira. Hoje, você pegar o fato de que o governo se financia 11%, e empresta 5% aos seus bancos públicos, ele paga 6% de spread sobre 500 bilhões, isso dá mais ou menos 30 bilhões de reais por ano, 0,6% do PIB por ano, esse custo. Então, esse é um custo necessário, esse é o custo adequado ou não? Acho que isso tem que entrar em discussão, por isso que eu lancei recentemente uma proposta para colocar isso em discussão. Como eu falei, minha posição hoje, eu posso fazer esse tipo de iniciativa. Eu acho que o subsídio continua sendo necessário, não há dúvida disso. O financiamento de infraestrutura do Brasil precisa de financiamento com prazo mais longo, uma taxa de juros mais estável. A questão é a que taxa. Acho que já chegou a hora de se discutir qual é o nível da TJLP. Para aqueles que não conhecem profundamente a economia brasileira, a TJLP é a taxa que o Tesouro empresta aos seus bancos públicos, que hoje, como eu falei, está em 5%. Eu acho que um valor razoável para essa taxa no longo prazo é a taxa de crescimento nominal da economia. A taxa de crescimento do PIB nominal. Inflação mais PIB real. Obviamente, isso flutua muito, como eu falei, tem que dar previsibilidade. O ideal é que isso seja a média esperada de taxa de crescimento do PIB nominal da economia brasileira. Isso, nos últimos anos, tem ficado em cerca de 8%. Porque, às vezes, num ano é um pouco mais alto, no outro ano é um pouco mais baixo, mas, na média, se você pegar 5, 6 anos, ela fica em torno de 8%. Ainda é um subsídio, que o Tesouro se financia a 11%, mas é um subsídio menor do que o atual. Seria o 8 contra 11. Isso não significa, em hipótese nenhuma, que alguns projetos não tenham que ter subsídio, porque o subsídio pode vir, por exemplo, como o BNDES já faz hoje no programa de sustentação do investimento, via equalização de taxa de juros. Como o governo brasileiro hoje já faz no programa de estímulo à exportação, PROEX, o governo vai lá e equaliza a taxa de juros. Então, você pode ainda que o Tesouro empreste eventualmente ao BNDES uma taxa de cerca de 8%, significa que na ponta final vai ser 8 mais alguma coisa. Só pode ser mais baixo desde que o Tesouro equalize. E essa equalização passa pelo orçamento público, aprovado pelo Congresso Nacional e discutido em relação às demais prioridades do governo. Em relação ao se esse real seria melhor alocado em saúde, educação, infraestrutura. Porque existe, sim, uma restrição fiscal, existe, sim, uma capacidade de acelerar o crescimento da economia via financiamento do Estado, mas isso deve ser discutido com maior clareza. O terceiro e último ponto é como que se aplica ao caso do BNDES. O BNDES hoje, o Brasil como um todo, o BNDES em particular, porque está no centro disso.
Então, o fato é que a fonte tradicional de financiamento do BNDES, os últimos 20, 30 anos, que é o PIS/COFINS, a receita do PIS/COFINS, ela vem crescendo cada vez menos. O PIS/COFINS já chegou a ser 5% do PIB, o estoque de recursos, hoje ele está em 4% do PIB e caindo. Por que isso? Porque o FAT, que é o fundo que recebe os recursos do PIS/COFINS, ele financia o programa de abono salarial e seguro-desemprego. Com a formalização e o aumento do salário mínimo, aumentou o público-alvo desses benefícios e o ticket médio desse benefício, que é indexado ao salário mínimo. Então, o FAT hoje tem mais, a despesa do FAT vem crescendo a uma taxa mais alta. Então, o PIS/COFINS já não é e nem será uma fonte perene de financiamento para o BNDES no médio prazo. Já começou e já está em curso uma reforma do sistema de financiamento via BNDES. Hoje o BNDES é preponderantemente financiado pelo Tesouro. Uma parte do seu passivo é financiado pelo Tesouro. Isso veio no bojo da crise, foi uma resposta do governo brasileiro à crise internacional, primeiro com uma ação anticíclica, depois para sustentar o investimento, mas na prática nós já estamos mudando o sistema estatal de financiamento de longo prazo no Brasil. Esse financiamento eu acho que continua, vai ficar com esses aportes do Tesouro no BNDES vão continuar por algum tempo, porque o Brasil precisa disso. A questão é que taxa, em que velocidade, quanto que o Tesouro vai continuar aportando no BNDES e a que taxa ele vai aportar no BNDES. Fazendo exercícios que eu vou poupar dos detalhes, mas não são exercícios complicados matematicamente, são complicados contabilmente. Fazendo os cálculos de sustentação, de dívida, é perfeitamente possível mostrar que o custo do sistema estatal de financiamento a longo prazo ele é estável desde que os aportes que o governo faz nos seus bancos cresçam em linha com a economia, ou seja, se hoje é 500 bi que o Tesouro tem no BNDES, se aquilo crescer à mesma velocidade que o PIB nominal, 8% ao ano, o custo não aumenta. Então, ele não pressiona mais a dívida pública nem para baixo nem para cima. E, em segundo lugar, a taxa de juros, que é o quanto você paga esse spread. Então, essa modificação já está em curso. Não há dúvida que o BNDES vai continuar sendo importante para o desenvolvimento do Brasil no médio prazo. E eu acho que as principais atividades que qualquer banco de desenvolvimento tem que atender, em economias avançadas e em economias de desenvolvimento, é o financiamento de infraestrutura. Como eu falei, o financiamento de infraestrutura, mesmo em países como os Estados Unidos, ele precisa de uma estabilidade maior, a taxas de mercado. No caso do país como o Brasil, ele precisa de uma estabilidade de taxa e taxas mais baixas que a de mercado. Financiamento de inovação, financiamento de comércio exterior, todos os países fazem, é como se você simular um câmbio mais competitivo via financiamento de comércio exterior, e financiamento de micro e pequenas empresas. Então, isso, nós já estamos vivendo uma mudança no nosso sistema estatal de financiamento, e acho que isso tem que ser discutido com mais clareza, por isso eu tenho colocado esses assuntos nas minhas propostas de debate político econômico. Obrigado. Nós temos um limite de horário e em função... É rodada? Então tá. Com o consentimento da doutora Rosa. Dá. Não, eu ficaria aqui a tarde toda. Eu ficaria a tarde toda. Então... diretor? Bora, 10 minutos, bora. 10 minutos, né? Bom, eu vou, então, facultar a palavra por 10 minutos, pedindo aos que se candidatam a questionar sobre o tema que sejam concisos na colocação das suas questões. Doutor Fernando Galvão de Almeida, da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Uma pergunta. Alô? Pergunta para o professor Cardim em relação, já que ele tocou no tema de Basileia, que é um tema importante, dada a questão da regulação prudencial no país, que vem se fortalecendo desde Basileia I, Basileia II, Basileia III. Então, eu queria ouvir sua opinião a respeito dos acordos de Basileia, da regulação prudencial e da questão dos bancos de desenvolvimento como fatores anticíclicos, já que o professor João Carlos também citou, para pouco, talvez não pouco efeito, mas o efeito mais brando
que a crise financeira assolou o Brasil. É para você vai responder mais. Alguém mais vai ter pergunta ao professor Cardim? Não, ou a qualquer um. As pessoas estão com fome. Está todo mundo com fome. Bom, esse é um tema, eu acho pessoalmente fascinante. Já há alguns anos eu me dedico a isso, mas, enfim, para ser muito compacto, eu queria só dizer duas coisas. Eu acho, quer dizer, o processo de Basileia, se a gente voltar a 88, quando saiu o primeiro acordo, depois houve um segundo que levou muitos anos, mas para ser preparado, mas saiu em 2004, se eu não me engano. E agora Basileia III, que ainda está, nem tudo ainda já está pronto. Eu acho Basileia III uma inflexão positiva e muito importante com relação a Basileia II. Apesar de só haverem três acordos, eles, na verdade, desenham uma evolução muito diferenciada. Porque quando a gente pega Basileia I, Basileia I, quando foi assinado, ele não tinha praticamente nada a ver com regulação prudencial. Basileia I foi assinado, foi discutido durante os anos 80, basicamente por uma pressão americana, porque os bancos americanos tradicionalmente enfrentam exigências de capital regulatório muito mais altas do que os japoneses e que os alemães. E com a globalização e o aumento da concorrência dos grandes bancos internacionais, os Estados Unidos demandaram, na verdade, uma equalização de custos regulatórios. Então, há duas expressões muito importantes de Basileia I, que é um texto de 30 páginas, inclusive, é um texto extremamente seco, mas há duas coisas importantes. Primeiro, ele é criado para level the playing field, ou seja, a ideia do equilibrar o campo aqui, que os americanos achavam que os japoneses estavam jogando de cima para baixo, eles tinham que jogar a bola para cima. Então, a ideia é que as vantagens competitivas de bancos japoneses e alemães, e outros também, mas esses eram os mais assustadores, que se devessem a relaxamento regulatório, teriam que desaparecer, porque os Estados Unidos não iriam relaxar a sua própria regulação e então os outros iam ter que acompanhar. O preço disto aqui, ou o indutor disso, seria bloquear a operação desses bancos no mercado americano, que seria um suicídio. E a segunda é o seguinte: o acordo é assinado e é pensado para se aplicar aos bancos internacionalmente ativos. Não é para aplicar ao sistema bancário. O próprio comitê estimava que Basileia I era para 50 bancos em todo o mundo, porque era só o segmento que era internacionalmente competitivo. Os Estados Unidos não estavam interessados na regulação doméstica japonesa e nem os japoneses na regulação doméstica americana. Era apenas para os bancos internacionalmente ativos. Por uma série de razões, isso acabou sendo adotado por todo mundo, inclusive nós, em 1994. O Banco Central pôs o Brasil no acordo da Basileia e aí virou regulação prudencial para todo mundo. A Europa foi até além, como a Europa usa o modelo do Banco Universal, Basileia foi adotado não só para o sistema bancário, mas para o sistema financeiro como um todo, inclusive instituições para as quais não faz nenhum sentido. De Basileia II para Basileia III, há uma mudança muito importante no grau de intervenção da autoridade reguladora. Basileia II era muito market friendly, era a ideia de que os bancos são capazes de administrar, de calcular e gerir o seu próprio risco. Aí deu no que deu.
Basileia III virou um híbrido. Ele mantém, por um lado, essas mesmas ideias, só endurece um pouquinho o cálculo do capital regulatório, mas cria duas coisas: taxa de alavancagem e limites de liquidez, pelas quais a autoridade reguladora diz aos bancos o que eles têm que fazer, que é voltar aos métodos mais antigos. Como o método market-friendly deu no que deu, me parece que Basileia III é um semi-passo na direção correta, na direção que pelo menos garantiu 70 anos de estabilidade financeira pós-Grande Depressão. No caso brasileiro, teve muito pouco a ver com isso propriamente dito. No caso brasileiro, há duas características importantes. Primeiro, porque o Banco Central no Brasil nunca amoleceu a regulação doméstica, como aconteceu nos Estados Unidos em particular. Aqui a liberalização financeira, em termos de regulação, enfrentou limites bem mais estreitos, digamos assim. E segundo, que você tinha ativos muito mais rentáveis domesticamente no Brasil, em particular dívida pública, a combinação risco e juros, do que o subprime. Numa moeda que ainda se valorizava, você ganhava por todo lado um juro muito bom, um risco praticamente inexistente numa moeda que está se valorizando. Nenhum banco brasileiro foi apanhado com uma carteira, com papel, como os alemães, por exemplo, com uma carteira cheia de papéis subprime americanos e coisas assim. Então, na verdade, o impacto que se teve aqui, o impacto maior que acabou levando o Unibanco a jogar a toalha, etc., foi por derivativos domésticos, não tinham a ver, foi por um jogo com derivativos domésticos, não tinham a ver com o coração da crise. Então, nós passamos incólumes porque a gente não estava exposto àquele tipo de coisa. Apesar de não estar exposto por razões não inteiramente boas, porque os bancos aqui tinham alternativas excepcionalmente atraentes aqui dentro. A exposição do crédito, a ampliação do crédito, instituições federais como o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, atuaram ciclicamente em relação próxima, de uma maneira positiva em relação à crise. Sim. Porque foi dito isso ontem aqui. Sim. Veja, no primeiro, quer dizer, o termo anticíclico, distinto aqui da visão de política industrial, uma coisa permanente, etc., o anticíclico supõe que você haja contra o ciclo, subir e descer. Não é muito claro. Certamente em 2008, em 2009, foi anticíclico. Depois já não é tão claro exatamente se mantém anticíclico, porque você estabilizou a economia e a expansão, de certa forma, prossegue, aparentemente por razões de política industrial, não exatamente macroeconômica. Nelson, felizmente. Nelson, você colocou necessidade de investimentos em infraestrutura, pequena e média empresa, comércio exterior. E a reindustrialização brasileira, você não acha que seria necessária, não? Essa é com câmbio. Essa é câmbio. Eu acho que é um ajuste do câmbio. Não tem, deixa eu colocar de outra forma, não tem desvalorização fiscal ou financeira capaz de compensar um desalinhamento cambial. O Estado não tem recursos fiscais para compensar um eventual desalinhamento cambial. A industrialização brasileira, ela depende, industrialização depende, obviamente, de ter alguns preços relativos mais alinhados, no quais deles o câmbio é chave. Além disso, você pode ter, via tributação, alguns incentivos mais localizados, como o governo tem feito, mas a magnitude, a capacidade que o Estado tem para promover um estímulo fiscal suficiente para neutralizar o desalinhamento cambial, no caso do Brasil, é muito pouco, muito pequeno. Esse tema em si daria um seminário. Eu quero rapidamente, em meio minuto, dizer o seguinte, que existe, me parece, um consenso que para alcançar um crescimento estável de 5% ao ano, nós precisamos gerar uma taxa permanente de investimento de 25% do PIB. E eu vou pedir esclarecimentos sobre isso pessoalmente ao Nelson, mas dizer o seguinte, que este governo
depois de um período muito longo em que as taxas de investimentos se situaram em não mais do que 20%, nos últimos anos, a partir de 2010, alcançaram as taxas de investimento agregado na economia 23,68% do PIB em 2010, 24,20% em 2011, 23,02% e 23,6% em 2013. Enfim, eu quero agradecer a todos os presentes, mas quero fazer um agradecimento pessoal e dizer que para mim foi um privilégio presidir esta mesa na presença de pessoas tão significativas na administração da economia e no debate acadêmico. Mas foi uma honra para mim presidir, sobretudo, esta mesa no Centro Celso Furtado. E não me prolongo mais e quero expressar o meu agradecimento à comissão organizadora por essa elevada honra. Muito obrigado a todos.